Olá pessoal, voltamos com mais um videocast da SETTEC. Eu estou de volta nessa conversa, junto com a Leiliane, nossa gestora de negócios. Muito obrigada por me receber de novo, Leiliane, estou muito feliz de estar de volta. Por nada, e agora com o alívio de não ter que apresentar. Mentira, gente, eu já estava adorando. Tava ótima. E um detalhe, esse videocast de hoje, ele tem um apreço sentimental para mim, inclusive. Colocou pressão aqui, hein? Fiquei até um pouco abalada. Mas a conversa vai ser boa. A gente recebe o Lucas Amorim, que olha só, ele trabalha com tecnologia há mais de 15 anos e hoje é um dos gestores da grande parceira da SETTEC, a Transreal. Muito obrigada por ter aceito o convite, Lucas, que está conversando com a gente lá de São Paulo. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês, com a SETTEC, Leiliane. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, eu estou aqui na Transreal há muitos anos, e há 15 anos eu trabalho com tecnologia, ao longo desse tempo que a gente está aqui na Transreal, a gente tinha algumas dificuldades no passado, que a SETTEC veio e ajudou a gente. Um pouquinho da Transreal, nós somos uma empresa de transportes e logística, estamos aí no mercado há mais de 34 anos. Eu estou aqui na Transreal há 12 anos, certo? E, assim, eu conheci a SETTEC por um acaso. A Leiliane, uma vez, telefonou para a gente e marcou uma visita, Ela apresentou a tecnologia deles. Nós vimos que se encaixou bem no nosso perfil. Que bom. Antes da SETTEC, a gente tinha aí algumas dificuldades, em vários setores, e com a implantação do sistema, auxiliou e resolveu muitos gaps que a gente tinha, tanto na parte de sistema quanto na parte de pessoas. Então, assim, hoje eu sou muito feliz com a SETTEC, junto com a Transreal. Que bom, é bom demais ouvir isso. Desculpa interromper, Ana. Eu preciso ressaltar que o meu apreço sentimental é justamente por a Transreal, o Lucas, serem um cliente da Leiliane. Então, foi uma conquista lá em 2018, quando a gente conversou a primeira vez. E hoje é muito bom ver o crescimento da empresa e também esse crescimento no sentido de gestão e controle com a participação do Epta, a automação aí no processo. E é interessante porque a gente começa os nossos videocasts lá desde o primeiro, e aí você pode voltar para assistir, falando da organização da empresa, dessa tomada de decisão para falar, bom, tá pesando o combustível aqui para mim, tá na hora de começar a profissionalizar isso, então a necessidade de você fazer monitoramento, saber quanto a sua frota consome, quantos quilômetros ela roda, até chegar à decisão de você colocar um posto próprio. Então, o que eu vou precisar de infraestrutura? O que eu vou precisar na parte documental? Depois você volta para a área de gestão desse posto próprio e hoje a gente vai dar uma escalada, sobe um degrauzinho a mais ali para falar sobre automação, trazendo a realidade do Lucas, que é muito interessante. O Lucas conversava com a gente um pouquinho antes, falando sobre essa mudança. Lucas, conta pra gente como é que era na Transreal antes de vocês colocarem automação, assim, até pra gente entender por que dessa decisão, Antes da gente ter a SETTEC aqui com a gente, o processo era tudo manual. Quando você tem um processo manual, é sujeito a falhas, o tempo. Então, assim, muitas coisas que a gente tinha, os gargalos, era justamente isso, por conta do processo ser manual. A informação demora e hoje em dia a gente precisa de uma informação mais rápida, e com segurança de que a informação está correta. Então, quando a gente tinha um abastecimento manual, a gente gerava os cupons, as requisições, qualquer um poderia abastecer naquele local. Tem casos aí de cupons que demorava 3, 4, 5 dias para a gente poder lançar isso no sistema.
Então, como a gente tem um prazo apertado para fazer a gestão da viagem em si, 3, 4 dias gerava um transtorno muito grande. Sem falar que a gente, devido ao grande volume de abastecimentos que a gente tem, praticamente 100% dos nossos abastecimentos são internos, nós tínhamos que dedicar vários funcionários apenas para essa tarefa. Olha só. Sem falar que tinha a falta de segurança no equipamento, porque qualquer um poderia acionar uma bomba de combustível. Hoje não, hoje é bem diferente o cenário. Além da gente conseguir uma integração praticamente em tempo real com o nosso sistema, com o nosso ERP, né, a gente tem essa automação e facilidade por conta dos nossos frentistas, no momento do abastecimento, já lançar essas informações. Então, a gente ganha muito tempo com isso. Né? Não precisamos mais ter um funcionário interno só para ficar lançando combustível. Ao mesmo tempo que já sobe para o sistema, já cai na integração com o nosso ERP, a gente já consegue fazer o cálculo de média, a gente já consegue fazer a compra de combustível estratégico, né? A gente faz as prévias, né? A gente sabe o consumo diário, o consumo semanal, qual dia da semana a gente gasta mais combustível, né? Quanto que foi gasto durante o mês, né? E para nós, que somos do setor de transporte, cada centavo dentro de um preço do combustível é muito dinheiro no final. Sim. É praticamente o nosso lucro que vai embora se não tiver um controle, né? Se não tiver uma eficiência do processo de abastecimento. E nesse longo período aí de 4 anos já com a Settec, nós conseguimos implantar em todas as nossas unidades, né? Então, isso trouxe para nós uma maior segurança. Nós temos filiais espalhadas pelo Brasil, e cada filial tem esse sistema implantado, trazendo as informações para nós praticamente em tempo real. Lançou na filial, o combustível está aqui dentro, já avançado dentro do meu sistema. Eu posso fazer o acerto da viagem, eu posso já me programar as próximas compras futuras. Permite a gente negociar com os nossos fornecedores os melhores preços de mercado. Isso gera uma economia e eficiência no nosso processo, além de trazer uma maior segurança nos dados, nas informações, que é o nosso principal objetivo hoje. Sim, e em nossas conversas anteriores, né, Lucas, foi até interessante um comentário que você fez, que foi algo bom para a gente também descobrir que a questão do abastecimento, ela envolve, claro, outros departamentos, mas que o fato de você colocar a automação te deu também uma segurança no processo de lançamento das notas, né? Até em outro setor, certo? Certo, correto. O sistema proporciona para a gente um pré-lançamento da nota fiscal, né? Quando chega o caminhão e descarrega o combustível no nosso tanque, o frentista faz o lançamento dessa nota fiscal dentro do sistema, né? E quando o nosso fiscal vai escriturar a nota de compra, a gente já tem os dados para confrontar. Se acontecer alguma coisa, o extravio dessa nota fiscal, ou uma demora no lançamento dessa nota fiscal, a gente tem as informações dentro do sistema da Settec para a gente consultar. Então, isso dá uma maior segurança, né, e uma confiabilidade melhor nesses dados da nota fiscal. E a gente pode consultar em qualquer momento. Dá até também até uma forma ali de controle do financeiro, né? Porque se não apareceu a nota lá, você consegue ver pelo sistema que tá a nota. Exatamente. E chega na pessoa do financeiro e fala, e aí? Cadê isso? Exatamente. A gente tem a rastreabilidade da nota. O combustível chegou? Chegou. Que dia? Chegou tal dia, tal horário. Cadê a nota fiscal que não chegou na mão do nosso departamento? Perfeito. Tem alguma coisa errada. A nota fiscal pode ter sido extraviada no meio do processo. E também a gente consegue saber o horário exato que o combustível desceu, que possibilita a gente poder puxar uma imagem na câmera, alguma coisa. Enfim, as aplicações aqui para nós só melhorou depois que a gente conseguiu implantar a Settec. Que bom. Eu fico imaginando a diferença que não deve ser, assim, quando você fala que
tem filiais em vários locais, né, do Brasil. E aí até essa nota sair de uma filial A, rodar para outro lugar. Imagina, ficar mandando pelo WhatsApp, aí a pessoa não visualizou conversa, aí não coloca no sistema. Parece que hoje tudo é tão rápido. E aí, como que era um pouco antes, assim, tinha essa realidade o que eu estou descrevendo, assim? Sim. Essa é uma realidade que acontecia antes, né? O nosso sistema, ele trabalha com um controle interno de combustível. Se, por um acaso, zerar o combustível no tanque, ele não deixa abastecer mais ninguém. Né? Ele breca, ele vai parar todos os abastecimentos. Mas por que parou? Zerou? Lá no tanque tem óleo? Tem. Por que zerou? Porque não lançaram a nota. Antigamente, isso acontecia com muita frequência. Então, a gente sempre tinha que pegar o telefone e ficar ligando para a pessoa, olha, cadê a nota? Ah, eu passei para o motorista. Ah, o motorista não chegou aqui ainda para lançar a nota. Ah, mas quando que ele vai chegar? Vai chegar só amanhã e eu tenho que abastecer hoje. Agora não, a gente consegue entrar lá no sistema, pegar os dados da nota, trazer para o nosso sistema e não tem mais esse problema. Não temos esse problema de não lançou a nota. Nós temos o controle em cima disso agora. Isso é muito legal. Ajudou pra caramba. Eliane, ele falando sobre isso, eu lembro daquela conversa que nós tivemos com o Giovanni, em que ele falava que o gestor de frotas, ele vira quase um médico porque não tem vida, né? Ele tá lá, de repente alguém liga e fala, acabou o estoque, socorro, tem que abastecer. E aí, quando a gente conversa agora com o Lucas, é uma realidade diferente, né? Porque ele passava isso, provavelmente o gestor de frotas dele também tinha a rotina do médico de, não lançar a nota, acabou o estoque. Toda hora apaga um incêndio. E aí agora não, você tem previsibilidade desse estoque. Assim, se você não assistiu, volta na conversa com o Giovanni, porque é muito interessante. É bem esse relato do Lucas. Eu imagino, então, que para o seu gestor de frotas e para a sua equipe, virou assim, pelo amor de Deus, não tira a tecnologia daqui, né? Sim. Inclusive para os nossos próprios frentistas. Né? Antigamente, era tudo feito na mão. O frentista tinha que anotar a caneta, correr o risco de errar. Né? Às vezes, a letra do frentista a gente não entendia, não sabia o número, não tinha como ver. Sem falar que o cupom vinha da filial para a matriz. Demorava 3, 4, 5 dias para a gente fazer essa conferência. Agora não, o frentista ficou muito mais fácil para ele. Ele só informa os dados do veículo, os dados do abastecimento, a bomba vai fazer tudo. E cai no sistema. Ele ainda tem um ticket impresso que a gente pode fazer uma pós-conferência. Então, assim, hoje, antigamente, os meus frentistas falavam assim, Lucas, olha, não tem como melhorar isso, a gente precisa melhorar isso, tal. Hoje eles falam assim, pelo amor de Deus, não deixa parar, não pode parar. É bem desse jeito. Eles são defensores, né, do processo correto agora, porque ficou bom para eles, inclusive. É bom ressaltar isso, né, Ana, para quem nos assiste, que o seu processo ele melhora de tal forma que além de você atingir o próprio departamento ali do abastecimento, a parte de manutenção, você consegue auxiliar toda a questão financeira, tomar uma decisão estratégica até na compra do combustível, porque você antecipa isso, ou seja, você consegue valor mais interessante, desconto, né, Lucas, com o pessoal. E você tem uma equipe que fica tão engajada ao processo que ele começa a trabalhar a favor da empresa. Resultado aí torna-se primordial, né? Sim, e volto a falar, cada centavo do economia por litro de combustível é uma diferença muito grande mesmo, vale a pena adquirir o sistema por conta disso. Você tem o controle, facilidade, informação correta, segurança. Se você não é o frentista, se você não tem acesso ao equipamento, você não vai conseguir abastecer. O equipamento trava a bomba, não é possível. Então, é uma segurança extra. E isso é maravilhoso. Né? Antes, a gente, claro, poderia existir a possibilidade de alguém abastecer sem autorização. Hoje não tem como. Para abastecer, se não tiver autorização de uso do equipamento, não vai conseguir abastecer. Jamais. Ótimo. Então, é um dos fatores que a gente mais preza aqui também. Perfeito. E agora a gente pode conversar um pouquinho em relação à questão de controle de média da frota, né, Lucas?
O fato de você ter um sistema que disponibiliza as informações no ato do abastecimento colabora na construção dessa média e, inclusive, na conscientização dos seus motoristas, né? Exatamente. Como eu falei antes, pelo fato de demorar a fazer o fechamento, conseguir lançar todos os combustíveis, as médias demoravam muito para serem feitas. Hoje não. Nesse momento, se eu quiser fazer a média de todos os veículos, eu faço em 10 segundos. Né? É muito rápido, muito simples. Isso melhorou muito para a gente o desempenho e a informação em tempo real. Principalmente para isso, para a gente fazer o acerto da viagem, para a gente ter o controle de qual combustível, qual veículo está gastando mais, menos, o que aconteceu. Realmente tomadas de decisões estratégicas em cima do controle de média. Perfeito. E seus motoristas acompanham de perto isso aí com vocês também? Sim, tanto que os nossos motoristas, eles gostam de ver a média, porque a gente tem um programa interno aqui de premiação dos motoristas todo ano, né? Olha! Nós temos aqui um sistema de premiação que leva em consideração a média. Se o motorista rodou o ano inteiro, fez uma boa média, ele tem um ranking. Baseado nesse ranking, ele pode ganhar alguns prêmios aqui da empresa, né? São prêmios, televisão, geladeira. Nossa, são Olha super só. prêmios, assim. A gente pensa, prêmiozinho, ganhou umas cestas linhas de café da manhã. Meu Deus, uma TV, Uma geladeira. que é isso? Então, assim, parte do motorista querer saber a média dele, querer acompanhar essa média. Por que eu não fiz média? O que eu errei? O que eu preciso acertar? E, assim, com a frota nova que a gente tem atualmente, esse controle de média tem que ser muito melhor, tem que ser tempo real, tem que ser perfeita, porque é 1 centavo de diferença a mais que vai fazer uma grande diferença no fim do mês. Sim. Não, e a gente dá para entender o motorista que vai atrás dessa melhoria, né? Porque ele tem um incentivo gigantesco. Aí, aquela coisa que fala, vou ter que ir para treinamento chato. O cara vem me falar que, de novo, já sei dirigir há 30, 40 anos que estou no mercado, 20 anos que estou no mercado, tá me falando como é que dirige. E aí vira a chavinha, né? Porque o negócio não é só a competição ali, você tem... Quanto mais você melhora, né, a sua média, quanto mais consciente você fica. Então, a pessoa começa a ir atrás da informação e é uma mudança de política e de cultura, da forma de pensamento mesmo. Se antes era uma coisa chata, que às vezes o gestor está falando ali, está gastando demais, ele não, ali é um motorista que já vai atrás. Fala aí porque eu quero ganhar essa geladeira. E quem não ia querer ganhar, né, gente? É inclusive uma forma, Ana, de qualificar a sua equipe, né? Você constrói uma equipe com colaboradores que estão preocupados com o resultado, claro, para eles, mas principalmente para a empresa, porque isso proporciona que a empresa disponibilize para ele prêmios nesse nível, né? Geladeira, TV, daqui a pouco, quem sabe, até carro, hein, Lucas? Claro, por que não? Né? Por que não? E aí a gente entra nessa questão... Desculpa, mas a gente entra nessa questão quando a gente pensa dessas premiações, assim, que são eletrodomésticos com valor alto, o tamanho da economia que vocês não devem ter tido, assim, para justificar um investimento nisso, né, Lucas? Pode falar um pouquinho sobre isso? Teve essa economia real mesmo? Sim, a economia é real. Se você fazer uma conta simples, nós consumimos por mês mais de 200 mil litros de combustível. 200 mil litros de combustível por mês. Na nossa frota, se você conseguir uma economia de 3, 4, 5 centavos em cada litro, você vai ter uma economia grande no final do mês. Então, assim, o consumo é muito alto, nós dependemos disso. Nossos veículos usam esse combustível para rodar o Brasil inteiro. Então, a economia por litro é o mais importante. Isso daí proporciona uma redução real no final. E você consegue dar um percentual para a gente, mais ou menos, daquilo que vocês têm hoje em relação à economia? Sim. De 5 a 10%. Olha tranquilamente. Só.
É muito bom. Então, a gente pode afirmar que o sistema ele se paga. O acompanhamento do sistema, perfeitamente, a pessoa consegue, né? Associando isso com as boas práticas, né? Uma compra de combustível com antecedência, negociação, né? São fatores que a gente só consegue fazer devido às informações que o sistema proporciona. Uhum. A gente consegue economizar, comprar com antecedência, isso é muito bom. Essa economia é real. Mas aí se você pensa nessa economia de uns 5% no consumo de 200 mil litros por mês, aí eu não sou boa de conta, gente. Conta não é a minha área, eu não serviria para trabalhar com financeiro hora nenhuma. Mas aí a gente vai tirar uma média aqui de uns 5, 10 mil reais por mês. Isso em um ano, 2, 3 anos, é realmente, né? E aí dá para você investir também nesse engajamento dos colaboradores, da equipe, para que ela tenha uma boa média, para que o frentista também esteja engajado ali a fazer o sistema funcionar e seja o financeiro. Você dá um alívio muito grande para a empresa para que ela possa investir em si mesma, não só na questão do lucro, mas para que ela possa investir em desenvolvimento e em crescimento, né? Porque em um cenário de instabilidade que é o futuro, né, nessas conversas que nós temos daqui para frente, competitividade, você ter 10 mil, 5 mil de economia por um mês Sim. E isso a gente está falando só no preço baseado na compra, né, do combustível. A gente ainda tem que levar em consideração que existem outros fatores, né, redução de funcionários, né, ou reaproveitamento deste funcionário que fazia essa função para outra determinada função. Perfeito. Então você tem esse ganho de pessoas, sem falar a segurança que o sistema traz para você, disponibilidade das informações 24 horas por dia, relatórios, você pode tirar relatórios por frentista, você pode ver qual frentista está sobrecarregado, né? Quais dias da semana existe um fluxo maior de abastecimento. O frentista trabalhou quantos dias da semana? Trabalhou 6 dias, eu preciso dar uma folga para esse frentista. Se você tirar um relatório de consumo de abastecimento por frentista, você consegue tirar essas informações. Que bacana. São muitas possibilidades. Que bom. E é bom saber que a Transreal ela utiliza a automação por completo, né? Ela aproveita os relatórios, a questão da integração, os cupons, a colaboração de todos os que estão envolvidos, desde o gestor da frota, o gestor de TI, como o Lucas, o frentista. Isso com certeza traz resultados até maiores do que esses 5, 10%, hein? Sim, é difícil mensurar, mas você consegue algo, pode ser, dependendo da situação, até mais, né? Só de você ter aquele colaborador que às vezes está trabalhando insatisfeito, então ele rende menos, aí ele passa a trabalhar com mais tranquilidade, mais satisfeito, você já tem um ganho ali, porque você tem um aumento, um ganho de produtividade da equipe. Então, é um ganho na área financeira, na gestão financeira da empresa, porque você tem mais eficiência, é um ganho dentro da questão de gestão de pessoas, de produtividade, é um ganho de competitividade, você tem melhoria da tecnologia, que se torna mais viável. Assim, entra em áreas que, às vezes, eu imagino, até você, Leiliane, que dificilmente você fala isso com o cliente, né? Ou que a gente acaba não abordando tanto, assim. Porque elas não são tão tangíveis, mas que devem ser pensadas e devem ser pesadas também, né? Num cenário desse. Esse videocast com o Lucas, inclusive, está me fazendo aprender que nós podemos trazer muito mais para o cliente. Porque é a primeira vez que nós temos a oportunidade de conversar de tal forma com o cliente que conta para a gente o processo como um todo. E daqui a pouco é mais argumento para mim também. Liliane tá ali, ó, fazendo notas mentais. A gente tá achando, sempre indica para vocês assistirem ao videocast e ir anotando todas as dicas. Quem vai assistir esse videocast, dando pause toda hora para anotar, vai ser a Leiliane. Sem sombra de dúvidas. Lucas, e quanto aos seus caminhões, também a sua frota, você sentiu alguma melhora na média a partir do momento que vocês adotaram a automação, adotaram a tecnologia? Sim, com certeza.
diante dos números, todo mês a gente tem reuniões constantes para pontuar os motoristas, né? Pontuar qual motorista está fazendo mais média, qual está fazendo menos média, né? Baseado nesses números. Então, o controle de média nosso é muito efetivo. Né? Porque com esse controle de média, a redução do custo, os valores reais que chegam para a gente consegue repassar isso para o cliente numa negociação de um frete. Então, não é ganho só para a gente, é ganho para os nossos clientes também. Nossa, que bom! Principalmente no cenário atual do Brasil, que está tendo constantes variações de preço para mais, para menos, né? Você ter o histórico de quanto você pagou do seu combustível em janeiro, em fevereiro, em março, reflete nas negociações direto com o comercial e o cliente. Então, esses números também têm essa realidade. A gente consegue passar, demonstrar para o cliente, olha, infelizmente é assim, né? A gente não tem como fazer mais do que isso, ou assim, olha, cliente, a gente consegue melhorar isso aqui para você. Então, o que você vê na bomba de combustível, nos postos, quando você abastece o seu carro, a dificuldade que você tem em encher o tanque do seu carro é a dificuldade que a gente tem em encher um tanque de um caminhão. Todo mundo sabe que o principal combustível do caminhão é o diesel, é o mais caro que tem hoje no mercado. Então, tem que ter uma gestão muito bem pensada e elaborada em cima disso. Cada centavo conta, faz muita diferença. Assim, a gente trata num cenário de instabilidade, a gente está falando de previsibilidade, né? Que talvez seja um dos grandes gargalos dos gestores e dos empresários, dos empreendedores, é você ter essa previsibilidade. Mas aí quando você começa a trabalhar com dados, esse dado concreto, conciso ali, você consegue ter previsão mesmo no cenário instável. E o resultado também é comercial, porque você consegue imaginar o quanto você vai gastar, você consegue fazer uma média, então se esse valor sobe um pouco, você ele reduz, ele está dentro da sua média e consegue fazer uma entrega mais eficiente também para o seu cliente. Sim. Então a gente trabalha com previsibilidade, mas que poderia ser facilmente substituído por tranquilidade, né? De você conseguir atuar no mercado sem aquele desespero. Meu Deus, vai aumentar amanhã, eu vou ter que comprar com esse valor bem mais alto do que ele estava na semana passada e essa negociação que eu fiz já não vale mais de nada, levei prejuízo. Exatamente. É bem dessa forma mesmo, né? A gente depende muito disso, muito dessas informações. E informação em tempo real é melhor ainda. Quanto mais em tempo real a informação for, melhor a gente tem uma tomada de decisão. Ótimo. E, gente, vocês sabem que o melhor conteúdo vocês encontram só no @7techbr, no nosso site www.7tech.com.br, e a gente também vai compartilhar isso que a gente está conversando aqui nas mídias da Transreal. Então, tenham dúvidas, podem consultar que a gente vai resolver. E lembra de mandar sua pergunta para o próximo videocast, tá bom? Vamos lá. Eu ainda tenho, eu espero que você não esteja finalizando, porque eu ainda tenho um monte de pergunta para fazer. Eu só lembrei o pessoal de onde é que eles pesquisam. Ah, bom. Então, uma coisa que você falava, eu até anotei aqui também quando a gente conversava, era em questão ao estoque, assim. Porque a gente sempre conversou da possibilidade de você comprar, de você fazer essa, né, que acontecia anteriormente, de você não saber quando fazer essa compra. Você descobre que acabou porque a nota foi lançada errada e sai correndo desesperado atrás de fornecedor. Hoje você consegue saber qual dia é melhor para você fazer essa compra? Assim, olha, do dia de segunda a terça-feira eu não gasto quase nada de combustível, mas passou para quarta-feira, eu consumo demais, então eu tenho que reabastecer meu estoque. É possível fazer isso? Sim, sim. Exatamente esse também é um grande diferencial. Se você sabe qual dia da semana você consome mais combustível, qual dia você consome menos, você consegue controlar a quantidade que você tem que comprar. E aí você olha no seu tanque e você vê a disponibilidade que você tem. Se você tem, cada tanque tem uma capacidade. Então, se você tem uma capacidade de 60 mil litros e eu estou com 10 mil litros no tanque, eu posso
possa comprar 50 mil litros hoje com um preço melhor do que amanhã. Né? E ao invés de amanhã eu só comprar 20 mil litros com um preço maior. Então, isso daí faz parte da nossa gestão. Sem falar que, hoje em dia, você não precisa investir em equipamentos como sonda, de tanque, para você saber a quantidade que existe de combustível no tanque. Pelo próprio sistema que faz o controle de entradas e saídas, você consegue ter um saldo sem ter que fazer investimentos em equipamentos que são relativamente caros para isso. Esses equipamentos, eles saem com valor muito mais alto do que essa mudança para uma automação, para esse sistema. É essa compreensão mesmo? Sim, sim. E em certos casos você tem que fazer até alguma mudança física no seu tanque ou na sua plataforma, justamente para poder receber esse equipamento da sonda que vai fazer o monitoramento do seu tanque. Então isso gera mais custo ainda, sendo que você consegue fazer esse controle via sistema, de forma mais em conta, bem mais em conta. Então, é uma mudança de paradigma da empresa, e eu acho que até realmente uma virada de chave, né, na questão de controle, de segurança, de orçamento, e que atinge diversas áreas. Deixa eu só fazer mais uma pergunta, voltando nessa questão de frentista, motorista. Lucas, você ouve aí nos corredores algum comentário dos motoristas sobre essa questão de trabalhar com mais cuidado? Sim, sim. Por questão de controle de média, né, o motorista ele trabalha com mais cuidado, ele quer fazer essa média. A gente trabalha com a cultura justamente disso, de partir do motorista, ele mesmo querer fazer essa média por conta, não por motivos de cobrança, a gente não tem que cobrar ele. A gente mostra para ele o resultado e o próprio motorista, ele mesmo vai fazer melhor na próxima semana, na próxima viagem, no próximo mês, ele mesmo vai procurar melhorar a média dele. Ele trabalha como... Ele consegue apresentar os números. Sim, e é aquela coisa, ele trabalha como se o caminhão fosse dele, porque o resultado dele vai, inclusive, trazer melhorias para ele e daqui a pouco até premiações também, né? Sim, exatamente. Exatamente. E para os nossos frentistas, claro, a facilidade do uso do equipamento é muito melhor, é muito mais prático, né? É muito mais rápido. Antigamente tínhamos casos aí que o frentista não conseguia preencher todos os dados corretamente dentro da folha do cupom. Hoje, com a automação, sai impresso ali, facinho, tudo pronto. O frentista só vai inserir os dados que caindo e placa do veículo. Pronto. Quando a bomba vai computar a litragem, o sistema vai gerar a média, vai já lançar dentro do meu próprio sistema. Então, são facilidades, melhorias que realmente fazem uma diferença no dia a dia da gente. E outra pergunta, agora sou eu que quero perguntar um monte. O gestor da sua frota, ele relata também a questão de melhoria na manutenção da frota? Sim, existe. Existe sim. Por quê? Se a gente pega um veículo que não fez média, nem sempre é por conta do motorista. Pode ser uma falha mecânica. Então, se o veículo está fazendo uma média certa, a gente subentende que o veículo está com uma boa mecânica. Então, se a gente pegar um veículo que está com a média discrepante, a primeira coisa que a gente faz, encosta esse veículo na oficina para fazer uma revisão, para identificar o que está acontecendo. Então, isso daí também atinge esse setor de manutenção. E aí você consegue identificar o problema do veículo mais rápido, né? Não é aquela coisa assim, estragou lá na estrada, não vi o que estava acontecendo. Antes de você ter um problema para resolver, quando esse veículo está rodando, quando se tornou uma grande bola de neve ali de uma coisa, que a gente sabe do jeito que carro é, né, gente? Veículo é. Você deu um probleminha pequeno aqui, não foi corrigido na hora, que às vezes você só consegue perceber quando você tem esse dado na mão, consegue perceber pequeno, ele vai estragando outra coisa, e vai estragando outra coisa, e vai virando uma bola de neve. Você freia o problema
antes dele virar essa bola de neve. Que também diminui o custo, né? Essa antecipação. Prestar atenção nessa média e já parar esse veículo para uma revisão também faz com que o custo da manutenção fique melhor, né? Menor, né? Exatamente. A indisponibilidade de um veículo gera muitos prejuízos. Ele vai estar parado, vai atrasar a entrega do nosso cliente. 2, a gente vai ter que deslocar um outro veículo para continuar essa entrega. 3, se for um veículo que estiver fora de roda, se estiver numa localidade longe, a gente tem que contratar um guincho para buscar esse veículo, né? E como nós trabalhamos com mercadorias perecíveis, a gente não pode se dar o luxo de um caminhão ficar parado, quebrado em rodovia. Então, a manutenção preventiva é um dos pontos que a gente atua. E para a gente chegar na manutenção preventiva, um dos fatores é a média do veículo. Se o veículo está fazendo uma média, ok, a gente já tem um fator positivo. Se ele não faz média, a gente tenta validar, a gente vê o porquê que não fez média. E na maioria das vezes é por falha mecânica. Entendi. E a gente sabe que o motorista, ele é premiado, então ele tem bastante empenho para ter o melhor resultado. E o seu frentista, ele também é premiado no processo? Sim, sim. Isso também acontece com o frentista, né? Então, o frentista que erra menos, o frentista que faz toda a inserção dos dados corretamente, que é muito importante, todo ano a gente também tem uma premiação para ele. Que bacana! É uma equipe trabalhando feliz. Não, e deve... Assim, imagino, se fosse... Eu sou uma pessoa extremamente competitiva, então se sou eu numa situação dessa, eu já fico ali, ó, você ganhou, me aguarde no próximo mês, entendeu? Né? Aguarde na próxima premiação. Exatamente. Eu faço um quadro na empresa e coloco lá até com a coroinha, tetracampeã, bicampeã. É verdade. Temos esses conceitos aqui dentro, né? Parabenizar, bonificar, premiar, né? Os colaboradores justamente para isso. Assim como também nós recebemos premiações de clientes por performance. Olha! Nós temos clientes que também fazem premiações para a gente, né? Então, tudo isso é relacionado. Sim. Se o caminhão está fazendo média, está legal, não para na rodovia, cumpre o horário, faz tudo certinho, o cliente vai pontuar a gente de forma positiva. Que bacana. Então, esse controle do combustível gera uma gama de melhorias dentro da empresa em todos os setores. Sim. Frota, manutenção, comercial, financeiro. diretoria, vai tomar uma decisão estratégica. Então, influencia e impacta em vários setores. Para quem é da área de logística, ele vai entender que o combustível é a principal fonte de problemas que a gente tem que sempre estar atento, sempre tem que estar olhando. O combustível tem que ser olhado todo dia. Com o sistema, a gente tem essa informação muito mais fácil. Ótimo. Lucas, a gente já tá... Primeiro a gente estava aqui, quem que pergunta, agora a gente já está disputando quem é que vai perguntar. Inclusive, temos aqui duas pessoas extremamente competitivas, e quando a Ana falou sobre o quadro, que coloca até uma coroa, tudo, vocês têm aí um quadro de premiações que você coloca a fotografia do frentista, do motorista, para que quem chegar veja quem foi o melhor? Eu só não vou conseguir mostrar para vocês aqui agora, mas lá fora, na entrada da empresa, tem uma faixa gigante com o nome dos motoristas, os 10 mais. Que legal, gente. Eu ia ser a primeira sempre. Olha, Leiliane, a gente ia ter uma briga muito boa nisso. Ia ser uma disputa assim, ó. Olha, eu acho que poucas rivalidades no esporte iam ter a rivalidade que nós íamos ter com essa disputa. É verdade. Agora eu deixo você fazer essa pergunta. Obrigada. Mas no esporte também tem o fair player, né? Esse coleguismo aqui. E não, Lucas, o que eu queria acrescentar, assim, um pouquinho é que você falasse, né, para que a gente entendesse também como é que foi o processo de integração da automação com o seu ERP. Isso foi tranquilo. O pessoal da SETTEC já tinha o web service disponível, já tinha um manual de integração, né?
Eu simplesmente, eles me passaram o manual de integração, passei para a minha equipe de desenvolvimento do meu sistema e eles conseguiram fazer uma integração bem rápida, muito tranquilo. Que bom. Não teve dor de cabeça, foi bem tranquilo. Né? Para quem usa ERP que quer integrar. Quem não quer integrar, tem a opção de trabalhar direto no portal da SETTEC tranquilamente. As informações estão lá disponíveis também. Aí Sim. fica a critério. É verdade. Dá para a gente sempre disponibilizar para o cliente exatamente aquilo que ele precisa, né? E surgiu mais uma dúvida aqui também. Agora a gente vai falar sobre a diretoria. Esse processo todo que mudou, essas construções que foram acontecendo a partir dos dados que a gente foi disponibilizando com a gestão do processo de abastecimento, o que a sua diretoria achou de todas essas mudanças aí? Atingiu o objetivo. Né? Antes da gente ter essa tecnologia aqui, nós buscamos várias soluções no mercado. Nós buscamos soluções que não atendiam da mesma forma, tanto que não durou muito tempo. Né? E quando a gente implantou o SETTEC, realmente atingiu o objetivo que a diretoria esperava, que era justamente isso, controle de média, compras estratégicas de combustível antecipado, segurança nos abastecimentos, a conferência de um por um dos veículos, quanto o veículo abasteceu ou não. Então, o objetivo realmente era isso. E a diretoria conseguiu e hoje está muito contente. Que bom. Olha, eu acho que você que está assistindo ao videocast deve estar estranhando um pouquinho essa dinâmica diferente, porque toda hora eu e a Leiliane aparece com surgiu uma pergunta aqui, surgiu uma pergunta aqui. Mas nesse videocast em particular, a gente está sendo acompanhado, temos quase uma pequena plateia aqui de gestores e parceiros que vieram com a gente participar desse bate-papo, mas do outro lado das câmeras. E eles estão tão empolgados com o videocast, com essas perguntas, quanto a gente. Então, toda hora aparece uma pergunta aqui pra gente está assim, meu Deus, e agora? Faz a nossa pergunta ou vai a do outro. Então, a gente está respondendo as nossas perguntas, está respondendo perguntas que chegaram para a Leiliane durante a semana também em relação à implementação do sistema, a mudança para automação, para que a gente pudesse responder nesse videocast com a realidade do Lucas, né, e da Transreal, e as perguntas da nossa pequena plateia também. Então, fica aí a dica para você que você também pode mandar pergunta para a gente e a gente acaba lendo durante os próximos videocasts e tirando com os nossos convidados. E falando nessa pergunta que chegou aqui pra gente, dessa pequena plateia nossa, mas que tá, assim, empolgadíssima com o videocast, tanto quanto a gente, pediram para te perguntar, Lucas, o que você entende ser o principal benefício da tecnologia como um todo? E essa pergunta veio de um parceiro. Bom, a tecnologia como um todo, ela vem para facilitar a vida de todo mundo, né? Te deixar mais tempo livre para você aproveitar em outras coisas, seja em lazer, seja em diversão, ou aproveitar aquele tempo em outra área de trabalho. Né? Então, a tecnologia ela vem com esse conceito, para facilitar a vida de vocês, para facilitar a vida de todo mundo. E quando a gente fala no ambiente transportadora, quando você tem um caminhão, você tem um tipo de gestão. Quando você tem 2, é outro tipo. Quando você tem 10, é um outro tipo. Quando você tem uma frota com mais de 200 veículos, a gestão é bem mais complexa. Com certeza. É muito complexa. Então, a tecnologia vem para agregar isso, juntar todos os lados, todas as informações que você tem e te trazer um resultado, né? Esse é o importante. E, além disso, o que eu gosto sempre de citar é o que? Por trás da empresa existem pessoas, né? Existem famílias. Então, se a empresa está bem, ela proporciona empregos para todo mundo. Então, você tem todas as famílias amparadas por aquele pai de família que trabalha na empresa. Então, se a empresa vai bem, o funcionário vai bem, a família também vai bem. Então, a tecnologia é isso. Ela junta tudo isso numa coisa que torna a vida mais fácil. Sim. E quando você vai para essa questão até da premiação, é bem interessante essa ligação com a família, porque você impacta positivamente a família muito, muito além do que
do funcionário receber, ir lá, ficar horas fora de casa, receber o salário dele e pagar as contas. Ele trabalha com mais tranquilidade, ele trabalha com mais leveza, isso faz um impacto na vida pessoal, às vezes na convivência dele dentro de casa também. E você vê a família se envolvendo porque ele tem uma marca da empresa dentro de casa, quando ele liga a TV, quando a família abre aquela geladeira, quando se reúne no fim de semana, seja nesse dia de descanso, e vão assistir algo na televisão, né? Vão fazer uma reunião de família dentro de casa e todo mundo guarda a comida ou a sua bebida dentro da geladeira e aquela geladeira, ela é um pedaço da empresa, ela é uma extensão do que é possível essa empresa, desse impacto positivo, desse desenvolvimento dentro da casa, assim. É muito interessante essa ligação, porque é uma ligação que a gente faz poucas vezes, né? E o local da empresa é o local de desenvolvimento e de crescimento de famílias também. Exatamente. E você escuta, Lucas, comentários de todos esses que estão envolvidos sobre essas facilidades e esse tipo de tranquilidade que ele recebeu a partir do momento em que ele começou a trabalhar melhor, aproveitar mais o tempo? Sim, visivelmente fácil de identificar. O funcionário que trabalha feliz, ele vai render mais. Né? Então, isso a gente consegue ver na cara das pessoas. E tem funcionários que estão aqui, eu estou aqui há 12 anos. 12 anos. Então, a gente pode tirar uma noção por aí. 12 anos no mesmo lugar, é porque realmente a gente gosta do que faz. Tem funcionários aqui que têm 20 anos. E qual o comentário? Nossa empresa tem 34. Olha tem só. funcionários aqui com mais de 20. Patrimônio. E qual o comentário que você já escutou? Você consegue relatar um pra gente? Sim. Tivemos casos aqui de funcionários que, durante a pandemia, percas de familiares, situações assim, difíceis de passar, né? Então, a gente deu apoio, conseguiu apoiar esse funcionário, a gente consegue ver isso. O funcionário depois, ele comenta, olha, eu passei por uma dificuldade, hoje eu estou bem, né? A empresa deu um apoio para a gente. Então, isso tudo reflete no comportamento do funcionário. Se o funcionário faz uma média, ganha um prêmio da empresa, ele vai trabalhar mais feliz. Eu não consegui esse ano, beleza, vamos esforçar, o ano que vem você pode ganhar, não fica triste não, funcionário. Vamos melhorar. Onde que eu estou errando? Eu estou errando aqui, vou conversar com o meu gerente de frotas, com o meu gestor, para saber o que eu posso melhorar. Sim. Então, assim, são esse tipo de situações que acontecem no nosso cotidiano, no dia a dia. A gente sempre está aqui e escuta nas conversas, nas rodas de funcionários conversando durante o almoço, né, durante as festas de confraternização. Sim. Então você entende que a automação ela transcende essa questão de tecnologia e entrega valor, né? Sim, entrega valor. Tanto um valor real, né, monetário, quanto valores abstratos, né, que a gente consegue perceber durante esses momentos de interação. Eu fiz uma média, ganhei um prêmio. Legal, bacana. Quando vai ali para a missão da CETITEC, acho que entre a missão e os valores da CETITEC, é interessante porque a gente sempre quando lê, né, entra no site da empresa e tem lá a parte de política, missão, valores, parece tudo muito lindo, a gente coloca um pezinho atrás e fala, textinho bonito para colocar na internet, mas a gente vê um relato desse e aí vê que a missão e os valores da CETITEC, aquela política que ela adota de entregar mais tecnologia, mas entregar um valor real para a empresa que impacte a vida das empresas, do mercado e de famílias, a gente ouve aqui na prática que isso é real e não é um textinho para colocar na internet somente para ficar bonito e falar que a empresa é legal. Exatamente. Mas que está alcançando, está conseguindo alcançar, assim. Eu acho que é um relato até muito emocionante imaginar isso, esse impacto de família, porque a gente sempre pensa em tecnologia como algo frio, né? Como é que vai impactar? É uma tecnologia fria para você fazer gestão de combustível. Como é que você vai impactar a família? Como é que você vai entregar valor para as pessoas, para a vida das pessoas? E, de repente, a gente ouve um relato desse.
é muito bacana, assim, eu acho que a gente começou o videocast falando, é emocionante por conta da relação, não imaginávamos que íamos para esse caminho, né? Eu te falo agora como uma profissional, é uma realização poder conversar com o Lucas agora e ouvir isso e o que a gente conseguiu agregar aí como um todo. Te agradeço muito, Lucas. Obrigado. Não só você quanto o time da SETTEC, ele sempre atendendo a gente muito bem, ajudando com tudo o que é possível, soluções rápidas. Então, assim, é maravilhoso isso, a gente poder contar com vocês também. Né? Que bom. Eu sei que eu sempre posso contar com vocês qualquer horário, até inclusive. Teve casos da gente já falar até fora de horário, né? E vocês conseguiram me ajudar. Que bom. Então, isso é bacana. É bacana quando a gente tem assim, um parceiro que está disposto a ajudar a gente no momento de dificuldade. É nesses momentos que a gente vê que tem realmente uma parceria forte. Vai além de fornecedor e cliente. E essa parceria hoje rendeu promessa que eu vou colocar aqui no ar, porque, Lucas, quando você receber, eu quero que você envie a foto pra gente postar lá nas redes sociais da SETTEC. O Lucas reclamou que essa canequinha aqui, da SETTEC, ele ainda não tem. A Leiliane prometeu que vai mandar para ele até pelo Correios, pelo algum serviço de postagem, para que chegue mais rápido para ele. E, Lucas, quando você receber a sua caneca, tira uma foto que a gente vai postar lá nas redes sociais para quem assistiu esse videocast entenda. Sabe aquela brincadeira do entendedores entenderão? Vai ser lá, vou colocar na legenda, hein, gente? Legal, obrigado. Tira uma foto, sim, eu mando para vocês. Infelizmente, essa conversa estava super bacana, Muito. sim, mas a gente, né, tem um tempo também, a gente precisa encerrá-la, e eu fico super feliz de encerrá-la dessa maneira, porque a gente foi para um lado muito... Chega final de ano, já, né, fica todo mundo mais emotivo, aí entra na questão de família, premiação. Então, Lucas, agradeço demais, e Leiliane, por esse bate-papo, pelo convite para que eu esteja de volta e para que eu, né, pela oportunidade de participar dessa conversa. Sim. A primeira coisa que eu preciso ressaltar é que, desde o primeiro dia em que eu comecei a trabalhar na empresa, eu me identifiquei porque a SET Tecnologia é uma empresa de valores humanos e a gente passa isso, inclusive, para o nosso cliente. Lucas, muito obrigada mais uma vez. Satisfação conversar com você sempre. Eu agradeço, gente, pelo convite, satisfação também em falar com vocês. Legal, eu adorei. Fiquei muito feliz em poder falar isso para vocês e também espero ter ajudado alguém por aí, né, que tenha passado pelas mesmas dificuldades que a gente. Né, e a gente fica muito feliz quando vê um caso de alguém que conseguiu melhorar, conseguiu resolver um problema. Olha, eu consegui aqui por sua causa, você indicou, você falou, eu busquei, hoje eu estou feliz. Então, esse é o objetivo, né? A gente trazer o que é de bom, o que é bom a gente fala para todo mundo, né? Essa é a verdade. Que bom. Muito obrigado pelo convite. Imagina, aí, gente, @SETTECBR, você encontra todo esse conteúdo no YouTube, Facebook, LinkedIn, é só procurar por SET Tecnologia e no nosso site também, www.settec.com.br. Até o próximo.